Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. O clima nos bastidores do Flamengo nunca esteve tão quente quanto nos últimos dias. O meia Arrascaeta, que sempre foi um dos pilares do time, resolveu romper o silêncio e abriu o coração sobre a situação que circula pelos corredores do Ninho do Urubu, envolvendo a possível volta de um antigo companheiro ao clube. Segundo fontes próximas ao jogador, existe um consenso silencioso dentro do elenco, mas que fala muito alto nos corredores e vestiário: ninguém quer que ele volte. A declaração, que soa quase como um tapa na cara do futebol carioca, indica que a rivalidade interna e a política do clube podem estar pesando mais do que qualquer estratégia tática. É como se um fantasma pairasse sobre o grupo, lembrando todos dos episódios passados, das tensões, das divergências que marcaram a relação entre o jogador e o elenco. Arrascaeta, conhecido por seu temperamento tranquilo, não poderia simplesmente se calar diante de rumores que mexem com a cabeça de todos. Ele falou, e o silêncio dos outros jogadores agora parece gritar ainda mais alto, deixando claro que a volta do atleta é um tema proibido, quase que tabu, dentro do vestiário. A imprensa já começou a especular sobre possíveis desdobramentos, mas o clima é de pura incerteza, uma mistura de ansiedade e tensão que se espalha pelas redes sociais, criando uma narrativa que parece saída de um roteiro de novela, onde cada palavra de Arrascaeta ecoa como se fosse uma sentença definitiva sobre o futuro do Flamengo, mas ao mesmo tempo deixa espaço para que a história se desenrole de maneiras inesperadas, porque no futebol, especialmente no futebol brasileiro, nada é tão definitivo quanto parece à primeira vista, e cada declaração pode abrir portas para novos conflitos, estratégias ou até mesmo reconciliações que ninguém imagina, transformando o silêncio quebrado de Arrascaeta em um fenômeno midiático que não para de crescer, alimentando rumores, especulações e a curiosidade insaciável de torcedores e jornalistas, todos sedentos por entender o que realmente está acontecendo por trás das portas fechadas do Ninho do Urubu. O burburinho se intensifica à medida que os dias passam, e o que antes eram apenas conversas de bastidores agora ganha espaço em entrevistas, redes sociais e até nos comentários de torcedores que vivem e respiram Flamengo 24 horas por dia. Arrascaeta, ao se posicionar, revelou que o clima não é apenas de desconfiança, mas de resistência clara. O elenco, segundo ele, tem um sentimento quase unânime de que certas figuras do passado não devem retornar. A afirmação do uruguaio não veio apenas como desabafo, mas como um alerta para a diretoria, sinalizando que decisões sobre contratações ou retornos precisam ser analisadas com cuidado extremo, porque o grupo está unido e consciente de sua força. Cada palavra proferida pelo meia ressoa como se estivesse traçando linhas invisíveis entre passado, presente e futuro, delineando quem é bem-vindo e quem não é, dentro de um vestiário que sempre foi marcado por sua coesão, mas que agora se mostra mais seletivo do que nunca. Os torcedores, por sua vez, ficam divididos, enquanto uma parcela entende o posicionamento do elenco e se mostra favorável à manutenção da harmonia interna. Outra parcela questiona se não estaria se perdendo oportunidades de fortalecer o time com a experiência e talento de quem já passou por ali e conhece a casa. A discussão se espalha pelas redes, viraliza, e cada comentário acaba alimentando ainda mais o rumor. O fato de Arrascaeta, um jogador com enorme influência, se posicionar publicamente só adiciona combustível à fogueira, tornando impossível ignorar o que está acontecendo nos bastidores. Entre reuniões discretas e mensagens trocadas em aplicativos de comunicação interna, o clima de suspense se intensifica, e cada torcedor que acompanha o dia a dia do Flamengo percebe que essa história ainda está longe de ter um desfecho. Porque a política interna de um clube grande nunca se revela de forma simples, e a opinião do elenco, expressa de maneira tão direta por Arrascaeta, deixa claro que há linhas que não podem ser cruzadas, criando uma tensão quase palpável que se infiltra nos meios de comunicação, nos grupos de fãs, nos programas esportivos, e claro, nas rodas de conversa onde cada detalhe é minuciosamente analisado, cada nuance é interpretada, e cada rumor se transforma em uma narrativa que parece não ter fim, mas que promete continuar mexendo com o coração da torcida rubro-negra, enquanto Arrascaeta mantém seu papel central nesse drama silencioso, mas ruidoso, que domina o Flamengo nos últimos dias.
O que deixa tudo ainda mais intrigante é a forma como Arrascaeta escolheu se posicionar, nada de ataques diretos, mas uma declaração que combina firmeza e sutileza, mostrando maturidade e cuidado com as palavras, mesmo em meio a um turbilhão de emoções. Ele sabe que no futebol moderno, especialmente em um clube do tamanho do Flamengo, cada frase pode ser interpretada de maneira diferente, podendo gerar crises ou apoios inesperados. Por isso, o silêncio quebrado pelo uruguaio é mais do que uma opinião pessoal, é um indicativo de que o elenco tem voz e que sua influência é algo que a diretoria não pode ignorar. É quase como se Arrascaeta estivesse dizendo: estamos juntos, mas temos limites. E esses limites, conforme ele explica, são claros. Certas figuras do passado simplesmente não se encaixam mais na filosofia do grupo, e a tentativa de retorno poderia gerar desconforto, atritos e uma quebra de harmonia que ninguém quer enfrentar. O impacto dessa declaração é sentido em vários níveis: no vestiário, nas estratégias de jogo, na relação com a torcida e, principalmente, na gestão do clube, que agora precisa lidar com essa resistência silenciosa, mas poderosa, que pode influenciar decisões sobre contratações, renovações e até mesmo negociações envolvendo outros jogadores. Arrascaeta, ao se posicionar, mostra que entende a importância do coletivo e da harmonia interna acima de tudo, e que a experiência e talento individual não podem se sobrepor ao sentimento geral do grupo. O efeito disso é imediato. Jornalistas esportivos começam a especular sobre reuniões que podem estar acontecendo em segredo, sobre possíveis desdobramentos e sobre o impacto que uma eventual volta de certos jogadores teria na dinâmica do elenco, gerando debates acalorados nas redes e deixando claro que, no Flamengo, as decisões do passado podem repercutir por muito tempo, e que cada palavra de Arrascaeta agora funciona como um guia silencioso sobre os limites e expectativas dentro de um dos clubes mais vigiados e comentados do Brasil. A repercussão não se limita ao Rio de Janeiro. O burburinho atravessa fronteiras, atingindo torcedores de outros estados e até internacionais que acompanham o Flamengo pelas redes. O nome de Arrascaeta se torna ainda mais forte, não apenas pelo talento em campo, mas pelo posicionamento firme fora dele, mostrando que jogadores podem exercer influência sobre decisões estratégicas e políticas do clube. Enquanto isso, a diretoria se vê em uma situação delicada: equilibrar a vontade de contratar ou reintegrar atletas que poderiam agregar valor ao time, com o desejo de um elenco unido que demonstra, por meio do uruguaio, que certas reintegrações não seriam bem-vindas. Essa situação cria um cenário instável, onde cada reunião interna, cada comentário vazado ou cada postagem nas redes sociais se torna uma peça-chave nesse tabuleiro de xadrez. O fato de Arrascaeta ter aberto o jogo publicamente significa que agora não há como esconder o que já estava sendo especulado, tornando cada passo do Flamengo mais vigiado, analisado e debatido. O ambiente de suspense se intensifica, e torcedores, comentaristas e ex-jogadores começam a opinar sobre como isso pode impactar não apenas a temporada em andamento, mas também as próximas janelas de transferência, contratos e negociações. Porque a influência de um jogador respeitado pelo grupo e pela torcida vai muito além de seu desempenho em campo. O uruguaio, portanto, não apenas comunica uma opinião, mas também molda uma narrativa que deve afetar o futuro do Flamengo, tornando o rumor sobre a volta de determinados jogadores um verdadeiro drama de bastidores, recheado de tensão, expectativa e especulação que promete render capítulos ainda mais intensos nas próximas semanas. Entre torcedores, o assunto é quase ritual diário. Cada rede social, cada grupo de WhatsApp, cada fórum se transforma em palco de debate sobre a declaração de Arrascaeta. Há quem apoie o posicionamento, defendendo a harmonia do elenco como prioridade, e há quem questione se o clube estaria perdendo oportunidades de fortalecer o time com talentos do passado. Essa polarização mostra o poder das palavras do meia, que conseguem movimentar não apenas a opinião pública, mas também a percepção de quem decide dentro do clube. É como se um simples rumor tivesse se transformado em uma força que ninguém consegue controlar completamente. As entrevistas, matérias e comentários passam a ser interpretados sob a ótica dessa declaração, e qualquer passo dado pelo Flamengo agora é analisado com atenção redobrada. Arrascaeta, ao romper o silêncio, mostra que sabe o peso de sua posição e que entende a dinâmica do futebol moderno, onde a informação circula rápido e cada frase pode gerar consequências reais dentro e fora de campo. O burburinho se transforma em narrativa,
e essa narrativa se torna ferramenta de pressão, consenso ou até mesmo alerta para todos os envolvidos, deixando claro que no Flamengo, a política interna do elenco pode ser tão decisiva quanto a habilidade em campo, e que a opinião de jogadores influentes, quando expressa publicamente, transforma rumores em realidade perceptiva, fazendo com que cada torcedor, jornalista e dirigente sinta na pele a tensão que agora paira sobre o clube, e compreenda que a harmonia interna não é apenas desejável, é essencial, e qualquer ameaça a ela pode gerar repercussões duradouras que ninguém pode prever completamente. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O silêncio quebrado por Arrascaeta não é apenas sobre um jogador ou uma contratação, é sobre valores, cultura e a forma como o elenco se vê e quer se projetar no futuro. Ele deixa claro que há princípios que devem ser respeitados, e que a manutenção da união do grupo não é negociável. Cada palavra dita pelo uruguaio funciona como sinal de alerta para a diretoria, mostrando que decisões precisam considerar não apenas o lado econômico ou técnico, mas também o lado humano, a química do grupo e a percepção dos jogadores que estão diariamente lado a lado nos treinos e jogos. O rumor sobre a volta de determinados atletas se torna, assim, uma questão de equilíbrio interno, quase como se cada decisão precisasse passar pelo crivo silencioso do vestiário, que agora fala alto por meio de Arrascaeta. O impacto disso é percebido em diversas frentes, na imprensa, nas redes sociais, nas conversas entre torcedores e até mesmo em possíveis negociações futuras. A declaração funciona como um termômetro do ambiente interno, mostrando que o clima é de cautela, que qualquer movimento precipitado pode gerar efeitos indesejados e que, acima de tudo, a harmonia do grupo deve ser preservada. Esse tipo de posicionamento, raro e decisivo, coloca Arrascaeta não apenas como protagonista dentro de campo, mas também como voz influente fora dele, e faz com que o rumor sobre a volta de certos jogadores ganhe contornos de dilema moral, estratégico e emocional, transformando o Flamengo em um palco de tensões silenciosas, mas poderosas, onde cada palavra tem peso, cada decisão é observada e cada rumor pode se tornar realidade ou desaparecer tão rapidamente quanto surgiu, dependendo apenas das escolhas e interpretações dos protagonistas dessa história que ainda está longe de terminar. A tensão dentro do Flamengo se transforma em um enredo quase cinematográfico, onde cada movimento do elenco e cada decisão da diretoria é observada com lupa por torcedores e jornalistas, e Arrascaeta, ao romper o silêncio, se torna a peça central desse drama silencioso que ganha repercussão diária nas redes sociais. O uruguaio não apenas expressou sua opinião, mas também refletiu a posição de grande parte do grupo, mostrando que o vestiário tem voz e que certas decisões externas não podem simplesmente ignorar a percepção interna do elenco. O clima de expectativa cresce, porque agora todos os olhares se voltam para a diretoria, que precisa encontrar uma maneira de equilibrar interesses conflitantes. Por um lado, há a pressão para reforçar o time com talentos conhecidos e consagrados, por outro, existe a necessidade de preservar a harmonia de um grupo que demonstra coesão, unidade e poder de decisão coletiva. Cada especulação sobre a possível volta de jogadores, cada comentário de comentaristas esportivos e cada postagem de torcedores nas redes sociais alimenta o burburinho, transformando o rumor em um fenômeno quase palpável que influencia negociações, estratégias e até o próprio psicológico dos jogadores. O efeito do posicionamento de Arrascaeta se multiplica em ondas, impactando tanto o ambiente interno quanto a percepção pública, e faz com que qualquer movimento no Flamengo seja interpretado sob a ótica dessa declaração, tornando impossível separar fato de especulação, realidade de rumor, e criando uma narrativa contínua que domina a pauta esportiva nacional e internacional. O que torna tudo ainda mais intrigante é que Arrascaeta não se limitou a um desabafo superficial, ele entregou nuances, sutilezas e sinais que indicam uma percepção profunda do ambiente interno, quase como se estivesse mapeando territórios, delineando limites e mostrando que o elenco possui critérios claros sobre quem é bem-vindo ou não. Esse tipo de posicionamento cria uma tensão estratégica dentro do clube, porque agora qualquer tentativa de reintegração ou retorno de atletas precisa ser avaliada sob uma lente diferente, mais cuidadosa e sensível. A repercussão não demora a chegar. Programas esportivos discutem cada palavra do uruguaio,
Jornalistas investigam declarações paralelas, e torcedores tecem teorias e conjecturas que se espalham rapidamente pelas redes, aumentando a sensação de urgência e pressão sobre a diretoria. Cada rumor ganha vida própria, e o silêncio dos demais jogadores só amplifica a importância da fala de Arrascaeta, transformando-o em referência, guia ou alerta para qualquer decisão futura. É como se o vestiário tivesse falado através de um emissário, e agora todos precisassem ouvir com atenção, porque a harmonia interna e o sucesso coletivo estão em jogo. No cenário esportivo atual, onde informação, opinião e emoção se misturam de forma explosiva, declarações desse tipo podem determinar rumos, criar divisões ou fortalecer a unidade do grupo, tornando-se elemento decisivo na condução do clube. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!